é a sua opinião sobre enfeites de Natal? Eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde eu falo os meus pensamentos, como o próprio nome já diz. Sejam bem-vindos. Eu particularmente tenho muitas opiniões sobre enfeites de Natal. Por exemplo, aqui no meu bairro, esse ano, tá parecendo que o espírito do Natal ele não pegou nas pessoas, porque eu não tô vendo casas com decoração de Natal. Isso é uma frustração um pouco pessoal pra mim, porque eu sempre fui muito pobre e minha casa não tinha decoração de Natal. Tipo, tinha pouquinho, assim, aquela arvorezinha, sabe? Quem conhece sabe, de 30 centímetros que a gente bota em cima. Um presépio, às vezes um pisca-pisca, daquele bem vagabundinho que pisca em pedaços, que é um pedaço pisca, o outro apaga, que particularmente eu acho horroroso. E aí vale até, né, refletir, assim. Acho horroroso que é uma coisa associada a pobre, eu acho horroroso porque acho horroroso. Porque hoje em dia, muita coisa que é considerada horrorosa é porque é de pobre, né? Então, sempre vale fazer essa reflexão. Mas, continuando, minha casa, ela não tinha uma decoração de Natal. E minha mãe todo ano sonhava em ter uma árvore de Natal de 2 metros de altura. E ela queria muito essa árvore. A gente nunca teve, mas esse sonho ele ficou hereditário, né? Eu fiquei também com o sonho de ter uma árvore de Natal de 2 metros de altura. Se for pra dar um upgrade hoje em dia, eu botaria uma de 3, porque o teto da minha casa é altíssimo. Ficaria muito mais chique, a de 2 metros provavelmente ficaria até pequena. Porque, felizmente, eu tive aí a ascensão social, então a gente tem que até pensar, assim, na ascensão dos sonhos traumáticos hereditários. E esse foi apenas um dos sonhos traumáticos hereditários que eu herdei na minha mãe, porque um outro que ela teve, por exemplo, é que na casa que ela morava não tinha banheiro. E pra compensar isso, quando ela construiu a casa que eu morava, tinha 5 banheiros. E aí você pode pensar, nossa, você ficou rica. Não, não fiquei rica, a casa não tinha pintura, não tinha piso no chão. Mas tinha 5 banheiros, que é o que importa, porque o trauma geracional dela de não ter banheiro em casa foi curado. Já eu adquiri o novo, por exemplo, que eu odeio parede de cimento queimado, porque eu não consigo admitir que uma pessoa, por livre e espontânea vontade, vá botar cimento queimado na parede dela, se eu não tivesse direito de escolher. Minha parede ela era de cimento porque ela era, porque minha mãe não tinha dinheiro pra botar e massar a parede. A parede era no reboco. E aí, esse ano eu tô morando numa casa maior, onde tem tudo que é necessário pra se haver uma decoração de Natal. Eu tenho dinheiro pra fazer uma decoração de Natal, mas eu não fiz, porque às vezes é um pouco sobre isso, né? Você ter consciência do seu trauma, você ter as ferramentas pra eliminar ele, mas você ficar se lamentando por não ter feito. Mas ano passado eu morava num outro apartamento que era de frente pra um prédio desses bem Barra da Tijucicos. Contextualizando, a arquitetura Barra da Tijuca ela não é presente só aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu não sou carioca-centrada, mas é um tipo de prédio que é o prédio que as pessoas acham como bonito, que é o prédio novo, o prédio do chão de porcelanato, o prédio da varanda gourmet, que particularmente não é meu estilo. Eu preferiria... Não, eu ia falar uma coisa horrível, mas assim, não preferiria não, mas assim, eu acho terrível, eu não gostaria, né, de morar num prédio onde a parede parece que é feita de drywall, onde você arrota no quarto, quem tá na sala vai ouvir, onde você pisa, seu vizinho de baixo liga, porque esses prédios, eles são construídos basicamente de papel. E aí, assim, se a pessoa quer morar neles pela estética de morar num prédio moderno e chique, vai com tudo. Não estou te julgando. Já julguei. Mas hoje em dia eu reflito, tá? Sobre minhas preferências. Portanto, eu não acho que você está equivocado de querer morar num prédio novo. Mas eu, Cris, não moraria num prédio Barra da Tijuca. Mas aconteceu a segunda pior coisa que poderia me acontecer do que morar num prédio Barra da Tijuca, que foi morar em frente a um prédio Barra da Tijuca. Então, todo santo dia eu tinha que olhar para aquele prédio, que a minha janela dava exatamente para ele. Eu não via a luz do sol, mas eu ficava vendo meus vizinhos em suas varandas gourmets. E na frente da minha casa tinha um apartamento, tinha 2, na verdade, assim, mas tinha um não estava habitado, que era um prédio que tinha acabado de ser construído, e um tava. As pessoas, elas nunca ficavam lá. Pelas poucas vezes que eu vi, era um casal, assim, de idosos. Só que, cara, quando foi o Natal, eles colocaram uma decoração, assim, que chegava a ser opressora. Era muito decorado. E quando você tem uma varanda que é virada pra rua, eu acho que dá esse...
Nossa, inclusive eu acabei de ter um grande insight aqui. Porque eu ia falar que aqui na minha visão aqui, que eu tenho visão pra vários prédios também, só tem mais uma casa além da minha decorada pro Natal. Mas agora, pensando, eu tô vendo o fundo dos prédios. Talvez quando você mora na frente, você tenha mais tesão de decorar. Que era exatamente o que acontecia com esse casal de idosos que conquistou o sonho da casa própria. Talvez não era casa própria, porque ficava vazio. Talvez era até Airbnb, ou talvez era até herança pros filhos, mas enfim, eles tinham ali naquela varanda gourmet. E, gente, eles botaram tantos pisca-piscas, eles botaram rena, eles botaram Papai Noel. E eu não tinha. Primeiro que eu não tinha uma varanda. Segundo que meu apartamento só tinha, tipo, 38 metros quadrados. Se eu colocasse um Papai Noel ali, eu ia ter que sair do apartamento. Então eu não tive essa decoração, eu ficava assim, não, mas quando eu tiver uma casa grande, eu vou botar uma decoração de Natal pica, assim. Todo mundo vai falar, caralho, essa casa é decorada pro Natal. Agora eu moro numa casa grande, minha casa não está decorada pro Natal, porque eu percebo hoje que o Natal, ele precisa de mais, né? Ele precisa de mais coisas do que a decoração de Natal, que é, por exemplo, você ter uma família reunida pro Natal, que é uma coisa que eu odiava. Assim, minha mãe, ela tem 10 irmãos. Alguns morreram, mas, no geral, ao longo da minha vida, minha mãe tinha 10 irmãos. E aí o Natal lá na minha casa era aquele monte de gente gritando, brigando, todo mundo suado, meio descalço, passas em cima de tudo, a comida toda tampada com plástico filme. Eu falava assim, ai, meu sonho é ser rica e ter um Natal só com 4 pessoas. Eu e as 4 pessoas da minha família. Uma mesa posta, suplá bonitinho, meus talheres de Natal, a comida toda lindíssima que eu vou comprar, porque eu acho chique comprar a chave, não acho mais. Comprar a comida e ficar ali, comer só depois da meia-noite, obviamente lá em casa ninguém nunca esperava da meia-noite pra comer, e trocar presentes, que o presente também não foi uma coisa presente na minha vida. Então eu tinha esse tesão, assim, e hoje em dia eu tenho as ferramentas, eu poderia ter um Natal assim, eu poderia até comprar a comida, mas aí sabe o que eu queria? Eu queria uma família de 50 pessoas gritando no meu ouvido, criança correndo, golfando. Eu queria uma confusão, eu queria uma mesa cheia, eu queria risadas. E eu não tenho, né? E aí, sabe o que me deixa mais triste? Isso começou mais ou menos depois que minha avó morreu, que minha avó, ela morava lá na minha casa, na velhice dela. E aí todo mundo ia lá pra casa, porque queria passar com a mãe dela, né? Ela morreu e a gente ficou meio sem rumo no Natal. E agora, cada pessoa tem sua família. Então, a não ser que eu e minha irmã tivéssemos vários filhos, a gente não vai ter mais um Natal cheio. E claro que dá pra encher de amigos e tal, mas nem tanto, porque cada amigo tem que passar com sua respectiva família. Claro que tem um outro amigo que vai engajar num Natal, mas eu penso, nossa, eu passei minha infância toda não querendo um Natal cheio de gente. E agora, simplesmente, a coisa que eu mais queria era um Natal cheio de gente. E decorado. E esse ano eu decorei ali minha janela com uma cascata, porque minha mãe sempre achou cascata chiquérrimo. Outra coisa também bem divertida, não divertida, horrível, mas eu tenho o costume de usar divertida como sinônimo de horrível, porque o humor é a maneira como eu interpreto a vida, é que minha mãe sempre sonhou em botar cascata. Cascata é um pisca-pisca que ele é assim e vai fazendo umas cascatinhas. E minha mãe comprou há anos e ela nunca botou na casa dela. Tipo, ela nunca botou. Era o sonho dela ter. Quando ela teve dinheiro, ela comprou e ela nunca botou. Assim como ela nunca teve a árvore de 2 metros. E esse ano ela me deu pra eu botar aqui na minha casa. E eu botei, porque pelo menos alguma parte do trauma precisa ser projetada e curada. A gente botou ali na minha janela. E eu também sempre quis ter um Papai Noel que sobe escadinho. E assim, o Papai Noel bundudinho, ele fica assim, ho, ho, ho. Mas um Papai Noel estático já estava na casa dos R$60. O Papai Noel que mexe a bundinha, nem se fala. Então eu falei assim, pô, pra que eu vou querer comprar um Papai Noel que mexe a bundinha? Do tipo, não parecia a melhor ideia. Então eu comprei uns Papai Noel penduradinhos assim na corda. Infelizmente ele não sobe, eles ficam parados, são estáticos e foi R$60. E a minha decoração de Natal se limitou a isso. Eu não botei nem presépio, assim, não teve isso. E aí eu penso, às vezes, a gente quer o que a gente não pode ter, né? Porque não é nem o que a gente não tem. Porque eu queria ter um Natal com 4 pessoas. Agora que eu poderia ter,
Não quero. Eu queria um Natal com uma árvore de 2 metros. Agora eu posso ter? Não quero. Então, nem que eu tenho, eu não precisei nem chegar nesse ponto de realizar o desejo para não ter. Eu já antecipei que a possibilidade da realização desse desejo já matou o meu desejo. Puxado, né? Eu particularmente acho isso meio puxado. E aí, eu notei que esse ano as casas estão menos decoradas para o Natal. E, claro, a minha ascensão social pode ter tido a ver com isso também, porque eu sempre morei em bairro de casas. E pessoas pobres gostam de decorar suas casas. Por razões que eu não sei, também tô chutando aqui que pessoas pobres gostam de decorar suas casas. Mas lá onde eu morava, em São João de Meriti, todo mundo gostava de decorar as casas pro Natal, que talvez o significado do Natal, eu nem vou entrar aqui em significado do Natal, né? Seja mais enraizado lá. Ou talvez não, talvez esteja falando uma grande asneira. O que pode ser comum aqui nesse podcast, porque eu sou uma pessoa que fala muitas coisas interessantes, mas obviamente em algum momento eu vou falar merda, porque é normal, porque eu sou um ser humano e porque o ser humano também nem deveria estar falando tanta coisa direcionado para um microfone e uma câmera para outras pessoas verem. A coisa que eu mais trato na terapia é que certas coisas devem ser ditas em um espaço íntimo, reservado. E eu estou aqui fazendo o oposto disso. Porque é um pouco o meu jeito. Eu gosto muito de fazer o oposto. Por exemplo, se você me apresentar uma banda, eu não vou gostar. Mas aí depois de 3 meses talvez eu goste, porque eu nunca gosto de nada imediatamente. E aí não sei, nem levei isso na terapia ainda em todos esses anos, porque tem coisas que às vezes você não quer saber. Às vezes eu sou assim, e traço a minha personalidade e paciência. Mas talvez daqui a uns meses eu volte aqui e eu tenha arrochado uma explicação pra isso. Mas o ponto é, independente de qualquer fator, as casas estão menos decoradas pro Natal. E isso é um fato. E eu fiquei pensando, gente, mas esse ano teve presente Lula, né? As coisas ficaram mais baratas. Então as pessoas elas deveriam estar a fim de decorar pro Natal. O que será que pode estar acontecendo no espírito da população em geral que fez com que ela desistisse do Natal? Estamos nós, enquanto nação, cínicos em relação ao Natal? Teve algum evento esse ano? Não teve Copa do Mundo, nada assim, que ano passado foi Natacopa, né? Ou será que a Natacopa fez com que ano passado a gente já não entrasse tanto no clima de Natal e esse ano as pessoas só continuaram fora do clima de Natal? Eu realmente queria entender, porque eu acho importante como um marcador, né, de fim de ano, que você veja decorações de Natal. Então, assim, você é uma pessoa que tá aí ouvindo isso, se você puder, se você tiver os meios, faz uma decoraçãozinha pro Natal. Pode ser um Papai Noel estático, pode ser feito de do it yourself, mas é assim que as tradições morrem, né? Então, será que daqui a 10 anos, nesse bairro, no meu, no seu, ninguém mais vai decorar pro Natal? E eu tenho questões, tá, com o Natal. Eu andei conversando com meu marido. Ele não é meu marido, mas eu falo marido que é pra manifestar pra onde ele ser. Sobre nossos filhos, assim, que a gente não vai ter negócio de Papai Noel. Assim, eu acho uma idiotice esse negócio de Papai Noel. Todo respeito aí a quem não acha e ao Papai Noel, né, se ele estiver ouvindo. Mas é porque ele... Ai, filho, você tem que ser bonzinho, o Papai Noel vai deixar um negócio e ficar vários anos mentindo pra criança, falando, ai, o Papai Noel... Tipo, gente, por quê? Assim, eu sou muito pragmática, então pra alguma pessoa pode-se dizer que pode ser a magia do Papai Noel, mas eu acho que a magia tá muito mais em desde cedo ele ao contrário de mim. Já que eu já tô começando todo errado, né? Que já tô projetando coisa no filho, que é minha. Mas é assim que se passam as gerações. Ensinar pro meu filho, porra, curtir com a família, aquele momento. Pode ter troca de presentes, até presentes simbólicos, por exemplo. Esse ano eu vou dar pro meu namorado alguns vale eu assistir o filme que você quiser, porque ele ama heróis, filmes de ação, que eu odeio. O que é você amar mais uma pessoa do que você presentear ela com uma coisa que vai ser boa pra ela e pra você vai ser torturante? Esse é o tipo de valor que eu quero passar pro meu filho. Então eu não acho legal esse negócio de ai, Papai Noel, ai, que mané Papai Noel. Mas vai ter a figura ali do Papai Noel. Outra coisa que me incomoda, assim, me deixa meio assim, é o fato da nossa decoração de Natal ser muito colonial. Tipo, neve, gorro,
pinheiro. Sei lá, eu acho que a gente já tá nessa há muito tempo e que a gente precisa começar a pensar alternativas. Do tipo, nem são coisas que fazem sentido pra gente. Porque esse Natal, por exemplo, que eu queria em volta da mesa da família, é um Natal europeu, né? Um Natal americanizado. É uma coisa, tipo, o Natal aqui no Brasil é confusão. É todo mundo arrumado pra ficar na sala como se fosse dia de eliminação do Big Brother. Então, por que não a gente se empoderar destes símbolos? Por que não, ao invés do pinheiro, o coqueiro? Por que não o Papai Noel, ao invés do velho de barba branca, ser o tio barrigudo que faz churrasco? Eu acho que em algum momento a gente precisa sentar enquanto sociedade e refazer o pacto social no que tange a isso. Porque senão a gente vai continuar com cascata, querendo o Papai Noel que mexe a bundinha e sobe. A gente vai continuar querendo a árvore de 3 metros. Será que isso faz sentido? Ou são coisas que estamos reproduzindo? Isso me pega um pouco. No ano passado eu passei numa loja dessas, lojas de decoração de bairro chique, e tinha uma árvore de Natal que ela era toda feita de cabo de vassoura. E os enfeites eram todos de madeira. E eu fiquei, putz, isso é brasilidade, Rio de Janeiro. E aí depois eu fiquei, isso é brasilidade ou é o equivalente à loja Farm da brasilidade? Essa aí quem entendeu, entendeu. E aí eu fiquei querendo muito aquilo. Aí eu fiquei assim, meu namorado falou, pô, amor, acho que aí já é um pouco demais, assim. E eu falei, gente, mas a gente precisa rever os costumes de Natal e adaptá-los para a nossa realidade. Por outro lado, algumas coisas não, porque tem uma adaptação de costumes de Natal à nossa realidade que eu estou odiando, que é o pisca-pisca de neon. Gente, não. Não. Na verdade, o neon, no geral, né? Que a sociedade brasileira está amando um caralho de uma fita de LED. Gente, de onde vocês tiraram isso? Por favor, você não precisa que a sua casa fique parecendo uma lan house. Uma luz roxa com uma luz verde não está imprimindo nada pra mim. E eu sei, como eu já disse, cada um faz o que quiser. Não estou te ofendendo pessoalmente, mas, na minha opinião, não é legal. E aí, por outro lado, por exemplo, outro dia, uma amiga veio aqui em casa e ela postou uma story no meu elevador. Modéstia à parte, eu moro num prédio antigo que eu amo morar. E ele é meio chique, ele tem um elevador todo de madeira maciça, com aquelas gradezinhas, assim, de prédio muito antigo. Eu acho aquilo chiquérrimo. E eu já fiz story lá, mas eu nunca filmei a grade. E aí uma seguidora minha mandou mensagem e falou assim, meu Deus, onde que você tá se escondendo, mulher, com esse elevador? Aí eu fiquei assim, não respondi, porque antigamente, se alguém falava uma coisa que eu não gostava, eu falava assim, ai, vai tomar no cu. Mas eu aprendi finalmente a ficar em silêncio. Então eu leio, aí fico com ódio, mas eu não respondo. Mas eu fiquei pensando assim, desculpe se seu ideal de beleza é casa que parece consultório de dentista. Esse prédio aqui é vintage. E veja bem, eu nem sou uma pessoa que, ai, nossa, rejeite a modernidade, abrace a tradição. Mas tem designs modernos legais, sabe? A gente não precisa ficar preso em algumas coisas que são feias. E não é tipo, ai, é feio porque é moderno. Tipo, é feio porque é feio. Assim como tem coisas antigas ou vintage que são feias porque são feias. Tipo, tem uns móveis entalhados em madeira que eu acho horrorosos. Já outros eu acho bonitos. E, dentre isso, a gente tem o pisca-pisca neon, que ele pisca geralmente é verde, roxo, rosa. E é da cor de neon. E, no geral, tem as cortinas de pisca-pisca, que, diferente da cascata, ela é uma cortina. E a pessoa bota, inclusive, a única decoração que eu vejo de Natal aqui da minha casa, ironicamente, é uma cortina de pisca-pisca neon. E, nossa, isso me dá um negócio. Porque é isso, né? O Natal, ele não é sobre o neon. Ele é sobre... Pô, vermelho, amarelo, verde, azul. Cores sólidas. E não cores tecnológicas. Então eu também caio numa contradição inerente a de ser humano, porque eu quero que o Natal se molde ao costume brasileiro, mas ao mesmo tempo, se o costume brasileiro é o Natal ser uma lan house, eu não quero. E aí o que eu quero? Eu quero uma pretensa adaptação neotropicalista do Natal, sendo que, por exemplo, bandas que tentam fazer uma pretensa
adaptação neotropicalista da música brasileira, eu critico, eu não sei o que eu quero. Na verdade, talvez eu não queira nada, talvez eu só queira reclamar. Mas mais do que isso, eu quero expor e pontuar certas coisas que eu acredito ou que eu não acredito, como é o caso do pisca-pisca neon. Então, ao mesmo tempo que eu quero que as pessoas decorem as casas pro Natal, eu também quero legislar sobre como elas vão fazer isso. Então, eu não quero que elas coloquem pisca-pisca neon e eu quero que elas tragam um toque do Brasil pra isso, porque eu acho que já se passou tempo demais sem a brasilidade impressa no Natal. Mas aí, assim, o que você propõe? Também não proponho nada, porque também a gente tem que acabar com esse mito de que porque você reclama uma coisa, você tem que propor uma solução. Eu acho isso super neoliberal. Às vezes você reclama pra expor, pra instigar. Às vezes eu não tenho a resposta, mas você aí que tá ouvindo, você vai ter essa resposta, né? E isso é muito importante, porque as redes sociais estão tão agressivas, a internet, que às vezes a gente perde esse direito de expor, de instigar, mesmo que seja instigar para o mal, mesmo que seja expor uma idiotice. Tipo, eu não tô obrigando ninguém a ouvir isso aqui. Mas essa maneira também como as redes são de que as pessoas são mais movidas pela raiva. Tipo, se você gostar desse podcast, dificilmente você vai comentar. Mas se eu falar alguma coisa que te irrita, você vai. É um modelo de sociedade falida. E eu acho que por conta disso, o Natal também está falindo. Então eu encerro esse episódio com esse apelo. Pense no Natal. Valorize o que você tem. Não passe traumas geracionais. Não construa uma casa com 5 banheiros porque seu filho pode não gostar de lavar. E critique, sem necessariamente propor uma nova coisa. Até a próxima.